Ok. Aqui foi a parte que eu falei mais voltado para contextualizar essa eficiência da simulação no Keyform na forjaria como um todo. Então eu peguei aqui exemplos publicados, né? Existem outros exemplos não publicados. E aí vai de cada, né, política de cada empresa, publicar ou não, acho muito válido as duas. Então, matriz aberta. Falando agora um pouquinho sobre a matriz aberta, as empresas que têm esse processo, você tem aqui, deixa eu até começar aqui o processo, a gente vai ver aqui embaixo no vídeo a simulação de um forjamento de uma matriz aberta com vários golpes, né? Você tem, comumente, tem várias operações, estágios, em que você tem aquecimentos e golpes, né? Diversos golpes sendo feitos. Aqui, observe que no vídeo está sendo utilizado um manipulador, um manipulador, e aqui eu estou representando um manipulador aqui em cima. Esses dois manipuladores, eu tenho um manipulador gráfico à esquerda, ele é interessantíssimo porque você faz testes rápidos, mas você agiliza, né, a análise e você tem maior agilidade aí na sua simulação. E você também pode utilizar o manipulador já exatamente da maneira que ele é, né, com características do contato, com carga, né, e você pode movimentar o manipulador como você quiser, porque ele pode vir a influenciar no forjamento da peça. Você então tem troca de calor, posicionamento, ele gira, então você tem tudo isso. E as ferramentas todas no Keyform, elas estão sempre trocando calor e você tem também a opção de calcular deformações das matrizes, porque dependendo do processo, isso pode ser muito importante. Você pode considerar isso desde o início ou não. Muitas vezes a gente quer começar a desenvolver um processo, então a gente não precisa se preocupar com deformação nas matrizes, tá? À medida que a gente vai tendo interesse de fazer análises cada vez mais precisas, isso torna-se mais significativo em fazer esse tipo de análise. Uma coisa interessantíssima que tem no Keyform é o que a gente chama de dual mesh, a malha dupla. A malha dupla é o seguinte, para uma mesma peça a gente tem duas malhas, tá? Então a mesma peça tem duas malhas, sendo que uma, veja, a gente chama de mecânica, então ela é mais densa, mais refinada na região que está sendo realizada a deformação plástica. Você ganha nisso por quê? Porque você concentra cálculos de deformação plástica nessa região e não precisa se preocupar com outra região. Não precisa se preocupar com as regiões mais compridas, que elas estão teoricamente ali fora da zona de deformação plástica. E você veja aqui a deformação, veja que é muito consistente isso, porque a deformação plástica, que está aqui com cores, está acontecendo de fato onde ali está próximo da ferramenta, e aqui está mais longe da ferramenta. E você tem o que a gente chama de malha geométrica. A malha geométrica, ela preserva a forma que foi obtida lá na malha mecânica e também trabalha com a troca de calor, né? Com a troca de calor com o ambiente, para poder então também preservar as propriedades do material naquele momento. Veja, outra possibilidade também é de integrar com software de fundição. Você veja que a gente tem aqui um lingote que veio de um software de fundição, a gente considera todos os defeitos, né, desse software e ali, né, porosidade, defeitos internos da peça, e vejam que aqui você vai conformando e vai vendo a evolução desses defeitos também ao longo do forjamento. É interessante que quando você estabelece a carta de processos, né, a folha de processos de uma operação em matriz aberta, é uma folha de processos muito comprida, muito comprida. Você
É muito comum as empresas às vezes utilizarem o CAD, né? Eu imagino que a peça vai ficar assim, então você desenha o CAD, faz a cota, né? Põe a cota e monta a sua folha de processo. Uma vez que você simula a peça já sai da maneira que ela deveria se apresentar, e então você vai montando a folha de processo com base nos resultados simulados. Então, observe aqui numa primeira, claro, tem a parte de aquecimento, tem uma primeira operação em que a peça vai ficar desta maneira, né? Então você já consegue tanto cotar esta peça, colocar cota, dimensões, no próprio Keyform, ou você pode então levar para um CAD e fazer todo o sistema dimensional, né, de análise dimensional lá no CAD e começar a montar a sua folha de processo. Então fica muito fiel à sua folha de processos, né? É muito legal isso. No Keyform é muito organizado aqui, porque você tem as etapas passo a passo. E claro, dentro de cada estágio de forjamento, você vai ter aqui dezenas, às vezes até centenas de golpes que são aplicados na peça. Então é muito organizado. É interessante também que esses golpes você consegue inclusive exportar para a sua prensa. A sua prensa ela consegue ler, você consegue exportar tudo isso. Então é muito otimizado aqui, porque você simula, prepara, mostra a folha de processo, então o operador lá ele tem muito mais fiel e ainda você consegue exportar todas as orientações de golpe para poder importar no equipamento. Além disso, é muito comum de você fazer alterações no processo. Quanto mais, quem trabalha com simulação sabe, né? Às vezes a gente tem muitas ideias para poder seguir e quanto mais a gente trabalha, mais ramificações eu tenho. Então, para você conseguir fazer uma gestão legal disso, o Keyform trabalha com o que a gente chama de árvore de operações. Então a gente consegue ver que na etapa aqui foi feito um processo inicial, depois eu resolvi alterar a etapa 4, né? Então vim para um lado, vim para outro, esse lado aqui ficou legal para mim, e aí eu tentei alterar a etapa 7, né? E por aí, assim por diante. No fim das contas, do ponto de vista de gestão, você tem exatamente, é claro que aqui eu coloquei nomes genéricos, mas você tem exatamente, colocando o título, qual foi todo o histórico seu de tentativa, né? E como que você trabalhou até chegar ali. Isso facilita até para discutir internamente, né? Para organização de quem está fazendo engenharia e até para explanação do que foi feito. Você tentou isso, você tentou aquilo. Não, você observa que eu tentei sim aqui anteriormente, mas aí eu vim por este caminho. Então isso é muito legal de fazer isso. Vou falar aqui um pouquinho agora sobre, eu vou só mostrar, tá? Uma simulação de um rotor.
Vou mostrar aqui também agora do ponto de vista de anel. Aqui já colocamos aqui uma questão da ferramenta, que ficou mais legal, mostrando como que a ferramenta pode influenciar no resultado.